Saiu o episódio 12 de Blue Period e fica aí a dúvida se vai ter uma segunda temporada e mais do que isso, Blue Period conseguiu passar a sua mensagem, conseguiu trazer aí uma coisa boa para nós. Será que o anime foi bom ou foi ruim? Vamos falar hoje da conclusão de Blue Period. E aí, otaku, beleza? Eu sou o Max. Blue Period recentemente acabou. Saiu o seu 12º episódio. Na Netflix ainda está no episódio número 9. Me desculpe se você está acompanhando o Blue Period pela Netflix, né? Ainda não viu o final. Esse vídeo, infelizmente, vai ter alguns spoilers para você. Então, se você ainda não assistiu, recomendo que você assista depois de ter visto aí o final de Blue Period. Então, bora falar da conclusão dessa temporada. Eu quero refletir sobre a mensagem que esse anime trouxe, né, os seus significados. A Netflix abraçou o projeto Blue Period e trouxe a animação que foi muito criticada pelos fãs que gostam muito, principalmente pela diferença entre o mangá, né, e a animação. Tem muito mais qualidade no traço, na arte do mangá do que no anime, isso é fato. Mas fora reclamar dessas diferenças, tem muita gente que gostou sim. Eu tô no time que gostou, até porque eu só acompanho o anime. Lógico que eu dei uma olhadinha no mangá pra falar pra vocês da diferença e tudo mais, mas é certo que bastante gente gostou, até porque a nota do anime nos sites aí populares sobre animes é uma nota bastante alta, uma nota relevante. Não sei se foi o suficiente pra Netflix emplacar uma segunda temporada de Blue Period. No Japão e aqui também no Ocidente, Estados Unidos, Brasil, o anime não conseguiu um lugar nas trends da Netflix. Eu fiz um vídeo sobre as críticas iniciais de Blue Period, né, dos primeiros episódios. Se você não viu esse vídeo, pode ver aqui também. Mas o anime ele conseguiu chegar na metade do mangá lançado até agora, tá? Mais ou menos no volume 11. O anime alcançou mais ou menos o volume 6, que foi a parte dos exames até a parte que o Yaguchi estava fazendo ali os exames para ver se ele conseguia entrar na faculdade de artes. Eu acho que eu vou acompanhar a história pelo mangá agora e talvez eu vire um dos haters do anime. Talvez não. Eu gostei bastante do anime, o anime foi bem legal, bem interessante, bem intenso. Trouxe bastante reflexão. Foi com a importante contribuição do inscrito Caio que eu descobri que Blue Period é referência de um período importante da carreira de Van Gogh, chamado também de período azul. Foi um período de transição na sua carreira, onde teve ali bastante reflexão e introspecção. Exatamente o que a gente vê na vida do Yaguchi. O Yaguchi está passando por um período de transição, de reflexão, de descoberta de si mesmo. A vida dele mudou totalmente. Ele era um cara que estava na deriva, ele não era vagabundo, pelo contrário, era muito esforçado, dedicado, só que ele tomou uma pancada da vida quando soube que não ia ter uma faculdade paga ali pelos seus pais. Então todo aquele esforço dele não iria servir para nada, já que ele não ia poder ter uma faculdade ali de acordo com o que ele imaginava. E a maré dos acontecimentos acabou jogando ele na arte. E foi na arte que pela primeira vez ele pôde expressar a sua personalidade, o que fez ele apostar todas as fichas dele nisso, já que ele poderia prestar uma faculdade pública e resolveria o problema de não ter dinheiro para pagar uma faculdade. Porém, nesse mundo da arte ele se deparou com um grande problema. Esse problema surge em uma fase de nossas vidas, né? Quem já passou por isso sabe, quem ainda não passou, talvez um dia venha passar, ou talvez você esteja passando neste momento por esta fase da sua vida. É a fase que você não sabe quem você é. O Yaguchi não sabia ao certo quem era ele. Ele tinha um problema de personalidade. E no mundo da arte, ele não sabia muito bem que personalidade expressar ali nos seus trabalhos. E aí ele fez o que ele sabia fazer, se esforçar e se dedicar ao máximo, reproduzindo as técnicas e tal, mas ele viu que apenas reproduzir as técnicas e teorias não seria o suficiente para formar ele como um artista, principalmente para fazer dele uma pessoa que possa viver da arte. E aí nós vimos a construção do Yaguchi. Primeiramente, ele bateu na tecla do talento. Ele invejava os seus colegas talentosos e dava desculpa para si mesmo. Se ao menos ele tivesse o talento dos seus colegas, ele poderia se sair melhor. E então ele se agarrou no esforço, e foi nessa. Mas ainda assim ele estava mais perdido que barata tonta. O apoio da Oba Sensei foi primordial. Ela foi uma professora, mestre que não tinha todas as respostas, mas conseguia dar direções pontuais que arrancavam reflexões e faziam o Yaguchi manifestar uma personalidade que todo artista deve ter. Outro personagem marcante foi a Ayukawa, que também estava num terrível processo de transição. E essa transição se manifestava no seu próprio ser, no seu próprio corpo, com uma questão do gênero a afirmar
a Ayokawa estava passando por uma barra na família dela. E foi ela que fez o Yaguchi refletir profundamente sobre a condição dele. Ela jogou na cara do Yaguchi que o Yaguchi era o tipo de pessoa que, ao ver uma pessoa se afogando, ele poderia sair correndo para pegar uma boia salva-vidas, mas ele não pularia na água para tentar salvar o amigo. Alguém que não se arriscava, alguém que até se preocupava, mas não se envolvia o suficiente para fazer parte da vida das pessoas. Esse era o Yaguchi, transparente, sem personalidade e mais, sem confiança. Eles passam um tempo juntos e a Ayokawa propõe deles fazerem um exercício de se pintarem nus. E é nesse exercício que Yaguchi percebe que ele está pintando um nu de si próprio, um autorretrato que parece mais um boneco, sem textura, liso. E aquela era a pessoa que ele era naquele momento. No desfecho dessa história, vimos que é possível por esforço excessivo e não ser verdadeiro naquilo que a gente está fazendo. O Yaguchi manifestou até alergia no seu corpo, se estressou ao máximo e por estresse prejudicou a sua saúde. Em cima do exame da faculdade ele teve um colapso, não conseguia nem abrir os olhos, causado pelo esforço dos últimos dias. Mas foi aí que finalmente ele enxergou quem ele era, quando o seu colega, o espinhoso Takahashi, fez um elogio a ele, dizendo que reconhecia o desenvolvimento dele. Nesse momento o Yaguchi desabou. Ninguém nunca tinha elogiado ele por uma coisa que ele estava se esforçando. Principalmente na arte, todos os passos que ele dava eram passos no escuro. Aliás, o clima no cursinho não era nada fácil. Os colegas do Yaguchi, que eram talentosos, pressionavam ele e ele acabava se esforçando além dos seus limites. Yaguchi finalmente percebeu que sim, ele não era talentoso, mas que a personalidade dele era justamente essa, de ser muito esforçado e dedicado, um cara que treinava exaustivamente as técnicas para alcançar um nível de excelência. O esforço, puro esforço, era a sua personalidade. Porém, a chave da resposta dos seus questionamentos era a confiança. Ele precisava pular na água para endossar as suas escolhas, ser um cara confiante de sua arte. Ele tinha que confiar que todo o esforço que ele estava fazendo o faria alcançar seu objetivo. Ironicamente, a obra do segundo exame foi pintar a nudez. E foi aí que ele conseguiu ter várias reflexões e conseguiu imprimir toda a sua técnica, todo o seu esforço naquela arte. No final, satisfeito e em paz, após a epifania de descobrir quem ele era, ele foi conferir o resultado na faculdade e lá estava o seu nome entre os aprovados. Os seus colegas mais talentosos não conseguiram. Tudo isso me fez pensar onde nós estamos querendo chegar. Quanto de esforço a gente está colocando nisso, o quanto nós estamos nos dedicando e o principal, o quanto nós acreditamos e confiamos que vamos conseguir conquistar os nossos objetivos, baseado, é claro, na chance real da possibilidade de conseguir o que queremos. E eu torço para ver a continuidade desse anime. Com certeza vou acompanhar o mangá. E obrigado a você que acompanhou este vídeo até aqui. Se inscreve no canal para mais reflexões como essa, para mais vídeos como esse. E eu vejo vocês no próximo vídeo com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau!